Seja bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Hoje a gente vai conhecer a história de Pedro Quintanilha. Caramba, hoje é o dia, família. Hoje é o dia. Hoje é o dia que a gente vai conhecer o que ele comia, o que ele faz. Mas a gente vai conhecer o bastidor da tua história, vai. Vambora, pô. Bora então. Vocês puxaram o bastidor aí, vamos que vamos. Pra gente começar, cara, o que eu queria que você fizesse? Em pouquíssimas palavras, menos ficar mudo, eu queria que você falasse quem é Pedro Quintanilha. Pouquíssimas palavras, então tá bom, vamos Bora. lá. Então você, tipo Dudu, monossilábico. É, boa. Ó, Pedro Quintanilha é filho, pai, Espírito Santo. marido, Espírito Santo. filho, pai, marido, discípulo e profissional de internet marketing, especialista em recorrência, CEO da Mentalidade Empreendedora. Muito bom, muito bom. Sacou? Gostei. Gostou? Poucas palavras, mas bem... Foi direto. Acho que a gente pode terminar. Então, Tô brincando. show de bola. Isso, vai ter muita história aqui. Vambora que eu vou pra casa brincar com meu filho. Eu queria saber quem foi o Pedro criança. O que você gostava? O que você tinha aptidão? Gente boa. Eu era gente boa. Não, na escola. Como é que você era na escola? Então, cara, eu era gente boa, Quem era você na escola? Eu era, ó, só pra você ter uma noção, tinha uma menininha que me chamava de Pedro Simpático. É, de verdade, cara. E eu era assim, da galera mais CDFzinho assim, Mais gostava nerd. de estudar, mais nerdinho, Entendi. né? Eu era um nerdinho gente boa, entendeu? Era um nerdinho que falava com todo mundo. Um nerd... Descolado. Um nerd descolado. Entendi, Um nerd entendi. descolado. Entendi. Né? Eu não curtia muito, assim, futebol, essas paradas não, né? Era gordinho, era meio gordinho assim, sabe? Então eu sempre fui meio nessa... Não é gordaço nem magrinho atlético. Sempre fui o gordinho, né? E o gordinho não quer guerra com ninguém, né, cara? Ele tá ali de boa, né? Quem briga com o gordinho, né, cara? Mas eu era briguento. Era briguento, cara. Era briguento, meio aporreado. Mas, assim, tinha uma coisa assim, eu gostava de estudar. Maneiro. Eu gostava de... E uma coisa que era muito importante pra mim era a validação dos meus pais, entendeu? Então, tipo assim... Então, eu queria fazer bem, mas tinha aquela coisa, assim, um bom relacionamento com a galera. Porque a escola sabe como é que é, né, cara? Tem a galera da bagunça, tem as patricinhas, tem, né, cara? Tem os CDFs, né? E apesar Você de sentava ter toda... onde, né? Eu sentava na frente, né? CDF com força mesmo. É CDF mesmo, galera. Então, assim, sentava na frente, mas tinha um bom relacionamento com a galera, assim, da turma. Era o político, era aquele cara que tá ali, né? Conversando com todo mundo. Isso aí, né? Amigo da galera, assim. Então tinha essa parada. E eu tinha um bom relacionamento, cara, na escola, assim, apesar de nunca não ter, assim, grandes destaques, sabe? Não era um aluno que era... Negócio de classe, sabe? Que representante de classe. Isso aí é demais, entendeu? Tipo, é o nerd ao extremo, né? Então tava ali mais... Minha calibragem era um pouquinho pro outro lado, né? Eu zoava você tava ali na representante frente, de classe. Tava ali na frente, mas você tinha o espírito do fundão. Era você estudava como nerd e zoava como fundão. Era isso. Era por aí. Ok. Agora, e dentro de casa, cara? Com teus pais assim... Pô, a gente sabe que a gente hoje é muito reflexo daquilo que a gente aprendeu quando criança também, né? Como é que era dentro de casa? Teus pais, eles te incentivavam desde adolescente ali a ter negócio? Seus pais faziam o quê? Como é que era essa parada? Então, cara, isso aí é uma parada interessante. Em casa, eu sempre fui um cara muito sozinho, né? Apesar de ter esse bom relacionamento na escola e tudo mais, eu sou filho único, né? Então eu tinha essa parada de ficar sozinho, né? Porque meus pais trabalhavam o dia inteiro na loja. Entendi. Ela era loja de quê? Loja de roupa. Roupa feminina. E eu não tinha, cara, nenhum incentivo. Apesar dos meus pais serem comerciantes, o que deveria ser comum, né? O filho meio que, né, em algum nível, quando, família de médicos, né? Incentiva o filho. Eu não tinha nenhum incentivo pra ter comércio. Porque eu lembro, inclusive, de uma frase que eu falo, às vezes, em algumas palestras, coisa assim. Mas porque era uma coisa que me marcava muito, cara. Que era assim, eu sempre ouvia minha mãe falando assim, eu não quero filho roçando umbigo atrás de balcão de loja. Entendeu?
Então, isso era uma coisa que ficou impresso, né? Então, eu olhava para a loja, e aí loja era meu símbolo de comércio, que Sim. depois é negócio, empreendedorismo, tipo, né? Coisa maluca, né? E isso era meio que, cara, não posso seguir esse caminho, eu preciso escolher qualquer outra coisa menos isso, né? Então, esse era o passo. E aí, o caminhar foi de buscar alguma alternativa de um trabalho que desse estabilidade, né? Essa era a busca. Ou trabalhar numa empresa, né? Uma grande empresa, existia essa coisa. Essas paradas eles incentivavam. Fazer concurso, né, cara? Então tinha essa coisa. E basicamente essa foi a minha adolescência, assim, no que diz respeito a essas indicações para direção profissional, entendeu? Comecei a trabalhar com 17 anos, né, 16 para 17 anos ali, na loja da minha mãe, ajudando a trabalhar. Não vou dizer que ia trabalhar, eu ajudava lá. Sim. Mas basicamente o que eu fazia era ler. Aproveitava o tempo. Eu tinha um negócio, cara, muito forte, que era assim, de não querer perder tempo, né? E aí eu achava que ficar ali sentado esperando o cliente entrar era perda de tempo, né? E até uma coisa que eu via muito minha mãe encher o saco. Fica lendo aí, rapaz, você tem que ficar prestando atenção. Né? E prestando atenção em quê, né? Eu questionava algumas coisas assim de padrão e tudo mais. Depois fui trabalhar na prefeitura, né? E aí foi ruim pra caralho. Mas, cara, eu acredito que Deus não desperdiça nada, né? Então a gente pode aprender com todas as experiências que a gente passou, né? Então fui seguindo aí, fui trabalhar depois dessa etapa aí dentro, não depois, né? Mas durante esse processo aí foi um processo de descoberta, né? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. O que deu errado antes de dar certo? Boa. Porque algumas coisas deram erradas, né? Antes de dar certo com mentalidade, o que você fez naquela transição ali de prefeitura? O que você fez ali até chegar ao que você está construindo hoje? Legal. Então, para falar disso, eu acho válido trazer o ponto de, tipo assim, a minha decisão de faculdade, entendeu? Por quê? Porque até então eu estava preso dentro de um sistema convencional, né? Qual que é o sistema convencional? Cara, você vai terminar a escola, escolher uma faculdade, essa faculdade vai definir sua profissão, na profissão você vai arrumar um emprego e é isso aí, casar e morrer, né, depois, né, ter filho e morrer, né, enfim. E aí, esse padrão aí foi um padrão que eu comecei a questionar, sacou? Tipo, por influência de alguém? Ou você mesmo olhava e falava, cara, eu não quero ser isso? Eu ainda não tinha clareza de que eu estava questionando esse padrão. Porque quando você passa, você liga o ponto com muito mais facilidade, né? Já diz Steve Jobs lá naquele discurso dele. Então, mas esse incômodo, por exemplo, que eu sentia do trabalho que eu tava, entendeu? De coisas às vezes óbvias, tipo, você tem que cumprir um horário e às vezes você terminou o que você tinha que fazer e não tem outra coisa para fazer, mas você tem que estar ali e cumprir o horário, entendeu? Não era uma questão de preguiça no sentido de eu não quero fazer o que tem que ser feito, mas tipo, não, cara, tipo... Se eu já terminei... Eu já terminei, cara. Eu finalizei o que eu tinha que cumprir nesse tempo. Por que eu preciso aqui só para cumprir o horário, entendeu? Essas coisas foram coisas que eu comecei a, tipo... Cara, coisa ruim, tipo, por que isso, entendeu? Então esses foram alguns pontos... E às vezes eu olhava até para as pessoas e percebia assim, improdutividade e aquilo ali me incomodava. Tipo, um monte de gente só ficava de conversa fiada, né? O ambiente que eu tava ali era um ambiente que tinha, né? Essa conversa fiada, falando um mal dos outros, não sei o quê. E aí, como eu já gostava de ler, eu fazia o quê? Eu pegava aquilo ali, saía no livro, cara, ia ler, sabe? Ia pesquisar, ia tal... E por quê? Porque eu tava querendo algo mais, eu não sabia exatamente o quê, mas eu tava querendo algo mais. E aí um ponto que foi, assim, forte, foi essa decisão do que fazer de faculdade, entendeu? Porque eu não queria fazer faculdade. Antes eu tinha até a restrição de falar o que era, né? Mas, na verdade, eu acho que essa talvez seja uma coisa aí, um ponto que normalmente eu não comento e tudo mais, mas eu queria fazer teologia, entendeu?
Não queria fazer uma faculdade convencional, eu tinha uma outra perspectiva. Mas você queria ser pastor? Eu queria. Queria ser missionário e tal. Eu contei até isso com detalhes num podcast, né? Sobre o meu testemunho e tal, né? Acho que dá até pra gente linkar aqui nesse programa, se a galera tiver interesse de saber essa parte da história aí sobre isso, né? Porque eu não quero focar muito nesse ponto, porque, cara, isso aí é muito longo, são muitos detalhes ali. Acho que vai. E aí, o que aconteceu? Nesse momento aí de decisão de faculdade de profissão, eu falei, cara, se eu não vou fazer teologia, porque eu tive uma recomendação dos meus pais a respeito disso, né? Cara, acho melhor você não fazer, por alguns motivos particulares deles, enfim. E aí eu acatei, eu falei, cara, beleza, tá bom. Mas a minha mãe, eu acho que ela tinha meio que um medo de eu virar vagabundo, entendeu? Eu acho. Porque ela falou assim, cara, você vai fazer qualquer coisa. Nem que eu tenha que me esforçar e pagar, né? Porque meus pais, apesar de ter comércio, eles não tinham uma condição assim, a gente não era rico, entendeu? Nunca tive, graças a Deus, cara, não tive aquela coisa de, passar fome, chegar a passar necessidades, assim, nunca. Mas eu sempre tive coisas, assim, limitadas, né? Então, dentro do meu círculo de amizade, eu era meio que sempre uns degraus abaixo do que a galerinha que eu andava e tal. Então, tinha essa, né? Meus pais se esforçavam muito para uma boa educação, e logo esse círculo social você acaba tendo contatos, né, por conta de escola particular, isso realmente acaba, né, fazendo esse networking aí diferente, mas eu ficava vezes você abaixo. Não consegue acompanhar o network. Não conseguia em algum nível, ficava assim, sempre querendo ter algumas coisas que eu não tinha, sabe, tipo, não podia, e em casa via algumas questões relacionadas a finanças bem brabo, assim. E aí, enfim, cara, mas esse lado aí que é um achismo meu, minha mãe nunca falou isso diretamente, mas tipo, eu acho que ela tinha essa coisa, entendeu? Meu filho vai virar um vagabundo, cara, se ele não fizer faculdade, porque era o conceito dela do que então ela falou, cara, eu me esforço, eu pago, mas você vai fazer alguma coisa, qualquer coisa, sabe? Tipo, faz alguma coisa. Aí eu falei, não, então tá bom, eu vou escolher alguma coisa. Aí fui fazer sistemas de informação, né? Aí fiz lá, tipo, 1 ano, vi que não era aquilo, cara. E nem tava indo mal no curso não, sabe? Eu tava indo até bem, porque eu me dedicava, então aprendi muita coisa que eu uso hoje. Graças a Deus eu tenho, assim, pensamento lógico nas consultorias, eu aprendi muito. Mas não era aquilo que eu queria. Aí eu brinco com o Dudu, né? Posso fazer essa piada aqui? Pode, não sei, vamos ver. Que eu chegava, eu olhava, por que eu saía do sistema de informação, né? Eu vi os caras lá do 7º período, tudo gordão, cheio de tique nervoso. Eu falei, rapaz, isso aí eu não quero não. E aí eu mudei, eu falei, cara, vamos mudar de curso. E mudei de curso pra um curso que, cara, incrível, né? Administração de empresas, né, cara? Mas cara... Ué, eu não sei se tem algum administrador me ouvindo aí, né? Se tivesse, o cara deve estar bolado comigo que eu zoei aqui. Não tô zoando não, tá, cara? Mas administração é aquele curso, né, cara? Genérico, que te dá várias possibilidades de especialização, entendeu? No meu caso, era o curso de quem não sabia o que fazer. No meu caso, entendeu? Tinha que fazer alguma coisa. Tem gente que sonha, né, em ser administrador. Sei lá se tem, né? Não sei se tem, não. Mas, enfim. Né? Leandro Vieira, tamo junto. Meu brother, nosso cliente. Portal Administradores, né, cara? Nosso cliente aí. Cara, tamo junto, brother. E aí, enfim. Cara, fui lá fazer administração e me encontrei, cara. Curso de administração. Encontrei, achei incrível, gostei pra caramba e gostei muito de consultoria, da área de consultoria. Por quê? Porque a consultoria ela tinha aquela característica de você se apegar a projetos, entendeu? Múltiplos projetos, meio que quebrava um pouco essa questão da rotina, sabe? Que era um negócio que eu já sabia que era o que eu não queria, né? Então, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. O que eu não queria? Viver preso naquela rotina ali,
né? Cara, de 8 às 5 e tal, e, pô, preso naquele sisteminha. Depois eu vivo, né? Eu fico entendeu? aqui, depois eu vou vivo. lá, acumulo só pro final de semana, sabe? E aí, cara, eu queria poder viver outra coisa. E na consultoria eu vi essa possibilidade de quê? De projetos, né? De, pô, trabalhar por projetos. Pô, interessante isso, esse negócio de projeto. Não sabia que existia essa possibilidade. Aí fui me abrindo para isso. Dentro dessa perspectiva aí, de consultoria, eu comecei a me engajar em coisas relacionadas a isso. Empresa júnior, da faculdade, entendeu? Cara, me interessar por essas coisas. Nesse processo, eu conheci um Geração de Valor, do Flávio Augusto, Geração de Valor. E aí ele falava lá, cara, sobre várias paradas maneiras. Isso foi em que ano, mais ou menos? Cara, 2011, sacou? Então, tipo, 2011 ali, e aí o Flávio Augusto ele falava sobre a mentalidade empreendedora. Inclusive eu registrei o domínio naquela época. mentalidadeempreendedora.com.br e .com, num vídeo que ele falava lá, o primeiro vídeo lá do Geração de Valor e tal. Então eu conheci essa possibilidade de empreender, não sei o que e tal. Isso começou a me impulsionar mais para isso. E beleza. E nesse espaço aí de tempo, né, que foi, na verdade, foi pós-faculdade, porque eu terminei a faculdade em 2010. E aí, nesse espaço, entre 2010 e 2011, e conhecer o Geração de Valor, eu fui fazer um curso de despachante aduaneiro. Acho que você não sabia dessa daí, essa parte. Não sabia. Você sabia, mas a galera não sabia, porque eu quase não falo isso. Não posso mentir, vou falar que eu não sei. É verdade, não, você sabia, mas a galera não sabe. É isso que é bom pra galera ver que é real, quando a gente tá prestando atenção, quando a gente tá conversando. Não é caô, não, é verdade mesmo. Despachante aduaneiro, cara, um negócio lá de comércio exterior, não sei o quê. Aí, lá no curso de despachante aduaneiro, o que eu vi lá? Eu conheci o site de compras coletivas. Tinha nada a ver com o curso, não. A galera do curso falando, conversando. Aí eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer. Foi assim. E aí, pá, vou fazer esse negócio, vou fazer isso na minha cidade, não sei o quê. E aí, vim pra Cabo Frio. O curso era no Rio, né? Aí eu comecei a buscar pra fazer isso. Chamei 2 amigos, meu cunhado e mais um amigo. E aí a gente montou um site, o primeiro site de compras coletivas da região dos lagos e tal. Qual era o nome mesmo? Né? Oikos. Oikos. Um negócio ruimzão, até o nome estranho, né? Aí, mas o conceito era maneiro, pô. Oikos é um nome grego que fala de, pô, comunidade e tal, não sei o que, enfim. E aí, cara, o que aconteceu? Quando eu trouxe esse site, a gente achou que ia botar o site no ar e o negócio ia acontecer, entendeu? Tipo, de vender. Cabeça de bagre, né? Achando que as coisas na internet acontecem assim, do nada, né? E eu tinha essa concepção. Quando não virou o projeto, que foi um período aí de, pô, a gente nem insistiu, na verdade. Sabe, o desalinhamento de expectativa tava tão grande, né? Que, cara, a gente nem tinha meta, não tinha nada do que, cara, é doideira, sabe? Colocou pra fazer, fez. Cara, vou fazer, vai dar dinheiro, vai ser bom, é diferente, entendeu? Sabe esse negócio? Então, eu entrei lá e nada. Não funcionou, não virou. E aí a gente fez o quê? Logo, rápido, cara, desistiu do projeto. Abriu mão do projeto, mas isso me impulsionou a buscar o digital. Buscar informações a respeito do digital, buscar conhecimento sobre isso, entender que por trás daquela página tinha mais coisa, entendeu? E aí, ali para mim foi um ponto importante, porque logo depois disso, dessa início de busca, é que vem esse lance do Geração de Valor, de ter conhecido nessas buscas e tudo mais, entender que, cara, tinha um cara que estava fazendo um conteúdo lá e esse cara, pô, tinha uma mensagem interessante, ele era um empresário, dono de uma empresa que estava ali distribuindo conteúdo de forma gratuita na internet, não tinha nada para oferecer, até procurei curso, coisa assim, ele não tinha para vender, né? Cara, eu queria aprender mais daquilo que era interessante. E aí eu comecei a unir esses dois mundos, né? Empreendedorismo, que era o que eu estava descobrindo, que nem tinha um nome direito ainda naquele momento, mas era isso. E marketing digital, né? Que também tinha várias coisas, né? Tinha as mídias sociais, tinha vários braços, né? Mídias sociais, SEO, SEM. Então, SEM é Search Engine Marketing, né? Acho que nem usam mais esse termo, né? O SEO, Search Engine Optimization, questão de métricas, analytics, várias coisas assim que eram coisas relacionadas a esse universo. E aí eu comecei a falar, cara, me achei aqui, é isso.
entendeu? É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou trabalhar, e busquei me engajar em coisas relacionadas a isso, tá? E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo aí, de buscar me engajar em coisas relacionadas a isso, eu estava ainda trabalhando na prefeitura e querendo casar. E aí, meu irmão, casamento tem que fazer as coisas acontecer. E eu tinha aqueles conceitos ainda, né, de, cara, quem quer casa... Quem quer casar, quer casa, sabe? Então, tipo, cara, tem que construir minha casa, tem que fazer minha casa e tal. E aí eu ganhei um terreno dos meus avós numa cidade, numa área da cidade mais de periferia, assim, um lote, né? E eu falei, cara, vou construir minha casa, vou me empenhar para construir minha casa, com um salário não é suficiente, né? Com o que eu ganho aqui vai ser de longe, assim, não vou conseguir. Então eu vou precisar de mais recurso. E aí o que eu fiz? Liguei para esse amigo meu. Na verdade, não liguei. O que aconteceu? Ele me ligou para oferecer um trabalho. Esse amigo meu que fez o site de compras coletivas, ele tinha um projeto que era um guia local. Inclusive, eu acho que até existe até hoje, o Guia Forte. Ele é até aluno nosso hoje. Não sei se você sabe, mas é. Ele é aluno nosso. E ele, cara, tinha um guia local. E esse guia local, ele tava precisando de vendedor. Aí ele me ligou pra quê? Pra dar um emprego pro meu cunhado, que era o terceiro lá daquele site de compras coletivas, entendeu? E o meu cunhado, por quê? Porque no negócio do site de compras coletivas, o meu cunhado seria o comercial, entendeu? E aí esse cara foi e me deu essa coisa, ó, quero falar com o teu cunhado, só que eu falei, cara, mas espera aí, deixa eu entender isso aí, o que é aí? Que oportunidade é essa e tal? Me fala aí, fala pra mim essa oportunidade, né, cara? Tô precisando ganhar dinheiro. Aí ele, não, cara, isso não é pra você, não. Você tem faculdade. Eu lembro que ele falou isso, inclusive. Parece até que tem um meio estigma, né? Negócio de venda. Você tem faculdade, você vai querer vender, né, tipo cara? Um subemprego, né? Isso é. Aí eu falei, não, cara, eu tenho interesse, eu quero saber o que é e tal. Aí tal, então vem no meu escritório pra gente conversar. Eu fui pro escritório dele. Cheguei lá, aí ele foi e falou, cara, a oportunidade é o seguinte, não é pra você, não sei o que e tal, mas a oportunidade é assim, eu tenho um guia local, você vai visitar as pessoas na rua, eu vou te dar um nome de algumas pessoas e você vai visitar, são empresas, né, pequenas empresas, é como se fosse um classificado para pequenas empresas, né, e você vai fazer o seguinte, cara, para cada pessoa que você conseguir fazer o trabalho e vender que eu te indiquei, você ganha R$30 e eu 50. E para cada pessoa que você conseguir por você mesmo, você ganha 50 e eu 30. Aí eu virei para ele e falei, tô rico. Aí ele riu. Né? Ele riu de mim. Ele riu? Riu. Aí ele riu. E aí, cara, o que aconteceu? 10 dias, cara. Foi suficiente para eu dobrar o salário da prefeitura. Caraca. 10 dias. Em 10 dias eu dobrei o salário da prefeitura que eu trabalhava. E, cara, foi um romper, assim. Foi um negócio que destravou. Né? Eu percebi ali que eu podia fazer o meu próprio salário, entendeu? Eu podia fazer o meu próprio dinheiro, eu podia fazer o recurso. Tava na minha mão, entendeu? Não era, tipo, não precisava esperar alguém. Eu podia produzir. E isso aí, pra mim, foi um marco, foi uma chave, assim, que virou. E a partir dali, eu comecei a usar os estudos, continuei estudando, né, o marketing digital e coisas desse tipo que eu estava aprendendo, até porque eu sempre fui um cara muito aprendedor, né? Inclusive, eu demorei para entrar no mercado digital. Demorei porque, cara, eu era um aprendedor, cara. Eu aprendia para aprender, entendeu? Então, tipo, eu ficava naquela ali, vi que o marketing digital era bom, tinha essa cabeça de que faculdade era o que tinha que fazer e tal. Olhei pós-graduação. Aí, pô, enquanto eu tava fazendo isso, eu tava sonhando com pós-graduação, sonhando com coisa... Porque eu achava que a cadeia normal, né, de crescimento você cresce, pô, com uma pós, com uma coisa assim, né? Não tinha essa consciência clara, apesar de estar experimentando na venda ali. Aquilo ali, mesmo sendo um romper disso, não era uma coisa que me mostrava assim, cara,
esse é o futuro, você vai ficar vendendo aí, vai fazer, pô, entendeu? Até porque rolou algumas coisas ali no meio desse caminho aí que, cara, foram assim, não foram legais e tal. E aí eu fui tirando o pé dessa situação, mas buscando me engajar em coisas do digital. E isso ainda era uma coisa paralela. Então, tipo, eu tava aqui na prefeitura. Você vê que, tipo assim, de certa forma, uma coisa que eu tinha era medo, né? Medo de, cara, de dar um passo maior, de largar e pá, tinha responsabilidade, entendeu? já de casar. De querer casar. Então, essas coisas era medo, entendeu? De, pô, cara, se eu largar isso aqui pra poder ir e fazer outra coisa. E aí, tentando conciliar. E aí eu ficava fazendo um monte de coisa paralela, entendeu? Eu fazia esse negócio, aí depois eu conheci um camarada aqui, pô, que era um amigo do meu pai, que sabia, que descobriu que eu tava estudando coisas de digital, que tava ali querendo e tal, que era um cara que tinha um projeto. Aí eu, pô, sentei com ele pra conversar, cara, o projeto e tal, ele me ofereceu, tipo, ser um estagiário pra ficar aprendendo e aplicando as coisas pra ele, entendeu? Entendi. E aí eu tinha uma chance, se eu quisesse, de ir depois ganhando 1% do negócio. E aí eu, cara, mergulhei de cabeça nisso. Mergulhei, assim, ainda em paralelo. Então, tipo, mergulhei de cabeça e comecei, cara, fiquei 24 ou 26 meses trabalhando ali, de graça. Tempão, né? De graça, ganhando 1% daquilo que eu estava acreditando que ia ser um uhul, entendeu? E aprendendo nesse processo e nesse caminho aí eu já fui fazendo pós-graduação e tal. E olha só que interessante. Quando eu vi o negócio da pós-graduação, eu estava nesse projeto. Eu ficava assim, ensaiando, né? A gente ficou ensaiando um maior tempão para poder lançar. Né? Esse projeto também, se eu tivesse contando uma história de mercado de startup, foi um exit, né? Eu fiz uma saída, eu vendi essa parte, aí eu te conto quanto que eu vendi. Mas enfim, aí nesse caminho aí, eu tava assim, ó, eu tava num estágio em que eu aprendia para aprender mais. Saquei. Eu fiquei estudando. Eu falei, vou fazer a pós, então tem que me preparar. Fiquei 1 ano estudando tudo que tinha relação com marketing digital, Google, nos analytics, não sei o que, pra depois fazer a pós. Aí fui fazer a pós, sempre com essa perspectiva. Uma pergunta. Isso aí tinha ainda um pouco de influência com a questão da aprovação dos seus pais? A questão de você querer... Você acha que tinha, tipo assim, cara... eu fiz a faculdade, agora eu preciso provar. Se tinha alguma coisa, cara, assim disso ainda ou não? Não tinha. Aí já era você... Não sei se inconsciente, entendeu? Se tivesse, podia ser inconsciente, mas não tinha essa... Não era claro, essa coisa assim de, eu quero que eles se orgulhem, sabe? Não tinha essa parada, não. Eu tinha mesmo, era assim, eu achava que esse era o caminho, cara. Eu achava que eu tava fazendo certo. Que esse era o caminho de crescer na carreira, entendeu? Na profissão. Se eu tenho uma profissão, eu tenho que ser o melhor em me especializar naquilo, entendeu? Então isso foi sendo uma coisa que era construída da minha mentalidade mesmo. Cara, você aquilo... até ouvia gente falando, você não precisa de faculdade e tal, mas na prática eu não achava isso, entendeu? Eu achava que precisava, que tinha que ter depois pós, e que esse era o caminho, entendeu? E, de certa forma, esse caminho é um caminho um pouco mais confortável também, né? Se a gente for realizar aqui, é um caminho que, cara... Porque você botar a cara pra vender, e principalmente da forma como eu fazia ali, que era na rua, tomar não na cara... eu fiz isso. Cara, você tem que ter, entendeu? Estômago, cara, pra segurar. Eu já fui enxotado de uma loja, entendeu? Então, pô, eu lembro que, parece que o caminho acadêmico ali é meio que mais fácil, até mais nobre em algum nível, entendeu? Eu lembro que uma vez eu fui pra... Mesma coisa, vendendo de rua. Vendedor de rua, assim, até uma galera que eu procuro hoje, tipo, ouvir com muito carinho, sabe? Porque eu já estive no lugar deles. Eu lembro que eu entrei num lugar e o cara me fez ficar esperando, sei lá, 2 horas, cara. Sentado. E não foi... Não desceu de novo. Ele falou, vou voltar. Eu fiquei 2 horas e fiquei com aquele sentimento, tipo assim, pô, se eu for embora, ele vai chegar. Fui ficando. Cara, sei lá, 2 horas ou pra mais, brother. Eu sei que eu fiquei e fui embora, não falei com o cara. Caraca, que doideira. É por isso que tem que ter estômago mesmo, é verdade. Ter, então, é isso. E aí, o que aconteceu? Aí, nesse caminho, pra mim, era o quê? Cara, se eu conseguir isso aqui, eu vou ter mais, pô,
mais conhecimento, eu vou saber mais, com isso eu vou ser mais valorizado. Então tinha essa parada, entendeu? Beleza. E aí, essa aplicação no projeto era sempre... Aplicava um pouco, mas não ia pra frente, sabe? Não investia pra lançar, não botava na rua, não, sabe? E aí o que acabou acontecendo foi que, cara, a gente perdeu o timing. Essa foi a verdade, cara. Perdemos o timing. Fizemos ali um resultado e tal. Teve um projeto que, enquanto eu tava na prefeitura ali ainda, eu fiz um projeto que foi legal, eu considero um caso de sucesso, né? Que foi o Banco de Oportunidade Municipal. Foi muito legal, inclusive. 782 pessoas empregadas. Cara, mais de 2 pessoas por dia sendo empregadas em um ano aqui na nossa cidade. Com esse projeto, que foi usando a assistência social e tal, fazendo um negócio ali sem onerar em nada negócio de governo. Só que acabou mudança de governo, o cara falou um negócio bizarro pra mim, assim, aí o projeto acabou, sabe? Os caras meteu um aqui... Esse projeto tá dando dinheiro pra alguém, eu só beneficiando as pessoas e tal. Caraca. Me mandou essa. Que viagem. Aí eu falei, não, só beneficiando as pessoas. Então esse projeto vai acabar e tal. Que isso. Aí, enfim. E aí mudou o governo, enfim. Aí rola essas coisas meio bizarras, assim, que tem. E aí aconteceu isso, essa parada, mas era um case legal, então tava vendo que tava funcionando, mas, cara, não emplacava em vender, em explodir, entendeu? Então, meio que eu tava ali acreditando na parada, tava ali acreditando que tinha uma coisa, estudando pra caramba, mas ainda não tinha rompido. Não tinha. De maneira alguma, assim, não tinha. E aí foi quando eu comecei a olhar para um outro jeito de se fazer marketing, cara. Aí para mim foi a virada. Porque tem o marketing digital e tem um outro mundo do marketing digital, né, que é o mundo dos infoprodutos. Quando eu descobri esse mundo, aí virou o jogo para mim. Sacou? E em relação à mentalidade, quando que surgiu a ideia, como é que começou, como é que você conheceu o Dudu, de uma forma resumida aí, só pra gente dar esse panorama mesmo pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo a gente. Como é que você conheceu o Dudu, como é que você começou a construir mentalidade, já começou com muito dinheiro, começou com uma galera trabalhando junto, você sozinho, como é que foi aí? Boa. Então, foi basicamente, né, dentro dessa dinâmica aí, a gente tá meio que uma linha do tempo aqui, né? Seguindo um pouco, tem uma volta e vai e tal, mas a dinâmica tá ali dentro da linha do tempo. Quando eu descobri esse mercado de infoprodutos ou coisa desse tipo, foi quase no mesmo período em que eu fui para um evento. Na verdade, foi antes, né? Foi antes de eu descobrir real essa questão de infoprodutos, né? Produtos de informação, produtos de conhecimento e tal, que foi o que para mim é cara, produtos de informação foi uma grande virada, assim. Mas antes disso foi um momento em que eu fui para um evento em 2012 que chamou Search Masters Brasil. Foi onde eu conheci o Gabriel Hernandes. No Rio? Foi no Rio. Gabriel Hernandes foi o primeiro cara que eu conheci no mercado, se eu pudesse dizer, né? Que é do nosso Mastermind hoje. Hoje não, né? Já faz bastante tempo, né? Há alguns anos no nosso Mastermind. E o Gabriel, conheci ele ia pedir a Carol em casamento. E o Dudu tava nesse evento. É mesmo? Mas a gente não se conhecia. Né? Não se conhecia, ele tava. E aí o que aconteceu foi assim. Eu voltei no mundo de ônibus, né? Não viajava de avião, né? Viajar de ônibus, né? Até pra São Paulo ia de ônibus, era aquilo, né? Essa fase eu peguei. Fases, né? Pra BH de ônibus, aí doideira, né? Enfim. E aí, cara, o Dudu tava nesse ônibus, inclusive. Ele conta isso, né? Depois é legal, depois tem a parte dele, a parte B da história. O olhar de Dudu, né? O ângulo dele, né? Sobre isso. E aí eu fui fazer um site, foi assim que foi a conexão, na verdade foi. Dentro desse meio aí, desse projeto e coisas desse tipo e tal,
eu saí fora da prefeitura, fui demitido, acabou o contrato lá, eu fui embora, né? Saí. E, cara, fiquei precisando fazer grana, fazer o dinheiro e tal. Cara, foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi ter sido mandado embora. Né? Mandado embora, assim, não teve Acabou um contrato, né? You're fire, né? Tipo, não foi uma paradinha. Mas, tipo, foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu me vi ali, cara, precisando dar um jeito. Sim. E aí, nesse dar um jeito, eu fui lá e comecei a vender site. Vender site. Vender a habilidade que eu tinha naquele momento, prestar serviço com a habilidade que eu tinha. Fui para um cara, vendi, aí fui em outro, aí fiz um projeto que, inclusive, eu tinha feito um curso de consultoria, né? Já estava trabalhando com consultoria desde a época da empresa Júnior. Eu fiz um curso de consultoria em marketing digital, né? Que foi, inclusive, eu acho que foi o primeiro curso assim que eu fui mesmo maneiro, assim, foi do Conrado Adolfo, cara. Conrado, um grande amigo, né? Se tornou um grande amigo, um cara que foi um dos primeiros caras assim que eu conheci no mercado e tudo mais, né? E fui no mastermind dele depois de uns anos, né? É muito legal como as coisas vão se conectando, né? Nos tornamos parceiros, a gente vendeu pra caramba coisa dele também. Enfim. E aí, cara, o que rolou? Nesse caminho aí, o Dudu, ele era o cara que fazia os sites pro cara que eu contratava. Caramba. Entendeu? Então, era basicamente assim, quem resolvia o problema do cara que eu contratava era o Dudu, entendeu? Então, o Duduzeira já, meu irmão, já vendia online, já tinha lá coisa de afiliado, já fazia um monte de venda online lá. E eu fui vender os sites, e aí tinha um cara que era o Marcão, e o Marcão, eu vendia o site e o Marcão fazia para mim. E aí, quando tinha um problema... Recorria ao mestre. Ele recorria ao guru do Duzeira lá, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fez essa conexão, foi quando deu um problema em um dos sites que eu vendi. E o cara falou assim, quero novo, quero um site igual a esse aqui e tal. Fazendo uma história longa, curta aqui, né? Nesse ponto. Ele foi lá e falou, o Marcão falou, cara, vou precisar aqui chamar um amigo para me ajudar, isso aqui eu não sei fazer, vou chamar um amigo que me ajuda e tal. E aí, quem é esse amigo? O Dudu. Aí conheci, aí, tal, aí, estava naquele evento, entendeu? Aí já criou aquela coisa assim, vamos tomar um café, vamos. Aí a gente sentou para tomar um café depois de um tempo, e aí a gente começou a trocar ideia, né, e desenvolver uma amizade e tal. E aí, quando eu criei o Mentalidade, eu chamei ele, entendeu? Pra me ajudar. Foi assim. Na verdade, seria até, no Mentalidade, seria eu, Marcão e Dudu. Né? Seríamos nós três. O Marcão não quis fazer parte do projeto. E o Dudu falou, cara, vamos fazer e tal. E aí a gente começou. Né? E aí, foi nesse período, o que eu tava fazendo, né? Eu tava, olha só, hein? Trabalhando nesse projeto do Busque Certo ainda. No período do Mentalidade. Aí eu fiz o site do Mentalidade, que começou como uma página no Facebook. Fiz o site do Mentalidade, que começou como uma página no Facebook. Eu tava com algumas consultorias que eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fechar com alguns donos de loja. Local mesmo. Consultorias de marketing digital, onde eu ficava assim... Um dia numa loja, aí uma tarde na outra, e ia fechando contratos assim. Você não ficava preso dentro de um ambiente. Né? Isso aí. E aí fazendo essa parada, e fui. E o site do Mentalidade, que era tipo a menina dos meus olhos, assim, né? Que era. Por que era a menina dos meus olhos? Porque era o seguinte: era uma possibilidade que era mais escalável. Né? Eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com o Dudu, quando eu virei para ele e falei assim, cara. Olha isso aqui, que eu fiz uns artigos, né? E fiz um funil de artigos, seria coisa técnica que eu fiz naquele momento ali. E a gente vendeu R$500, né? De forma orgânica e tal. Aí eu mostrei pra Dudu em um mês, isso no primeiro mês de Mentalidade. Eu virei pra ele e falei assim, cara, olha isso aqui e tal. Animadão, sabe? Olha isso, cara, R$500, não sei o quê. E o Dudu, tipo assim, cara, esse cara é maluco, tá ligado? Tipo... Chamou pra fazer o projeto, tô até curtindo aqui, mas tipo assim, e eu querendo vender a ideia, né, do projeto pra ele. Nessa né? época jogava grana na internet. Já ganhava um dinheiro legal, assim, ok na internet, entendeu?
fazia uma grana, era, tipo, mais do que a maioria dos amigos dele, sabe? Então, tipo... e aí, mas, tipo assim... Mas eu tava mostrando pra ele, o que ele não tava vendo ali era, tipo, cara, a visão do que aquilo ali podia trazer no futuro. Poderia acontecer, entendeu? Né? E aí eu tava ali, cara, tendo a visão e mostrando pra ele. Cara, olha isso aqui. Ele, cara, você é maluco, cara. Eu falei, cara, quanto que você fez no teu primeiro mês de resultado? Aí ele fala o número lá, sabe, $2. Em 3 meses eu fiz $2. Eu falei, cara, no primeiro mês a gente já fez R$500, olha isso e tal. Então foram alguns argumentos que eu tava buscando fazer ele enxergar o que eu tava vendo lá na frente, entendeu? E nesse início, quando vocês começaram, acho que isso é uma coisa que a galera se prende muito, né? Tipo assim, eu quero começar e eu preciso disso aqui, preciso daquilo de outro e tal. Como é que foi pra vocês quando vocês startaram a mentalidade? Assim, como é que foi, tipo assim, o primeiro dia da mentalidade, tá ligado? Tipo, como é que... O que vocês venderam? O que vocês fizeram? O que vocês falaram? Cara, eu procurei produto pra vender, foi isso. Produto. Como afiliado? É assim, cara, eu vou te falar, se eu tivesse começado hoje, eu faria diferente, tá? Eu não repetiria, não. Mas... porque tem gente que fala, né? Eu não me arrependo de nada, né? Eu me arrependo. Eu me arrependo de um monte de coisa. Eu acho que esse aí pode ser um bom conselho. Porque você tá falando que você começou de um jeito e que quem tá ouvindo a gente aqui agora, que quer começar, você não indica ela começar como afiliado. Não. Seria isso? E não indico, não só não começar como afiliado, como não indico começar como afiliado do jeito que eu comecei. Entendi. Tá. Também. Que é assim, ó, eu não indico começar como afiliado e não indico a pessoa começar escolhendo um monte de produto. Eu fiz isso. Eu escolhi 5 produtos e aí dos 5 produtos eu fui olhar os 5 produtos. Eu perdi tempo, entendeu? Entendi. Então, antes de começar, eu fiquei ali ensaiando, empreendedor. Estudando. Olhando. Aí começava, terminava. Começava, não terminava nada, entendeu? Então fiquei naquela loucura ali do deslumbre do mercado, mas não ia fundo, cara, em uma coisa. E era isso que faltava pra mim. Ir fundo em uma coisa. Olhar, tipo assim, cara, um método, um mentor, um programa, um caminho, entendeu? Eu não fazia isso. Eu queria... beber de todas as fontes. Sacou? Aproveitar tipo, tudo, né? Cara, e tipo, isso era uma idiotice, entendeu? E aí, cara, eu ficava ali, aí querendo um monte de coisa e tal, e nada ficava bom. Consegui fazer os 500, eu acredito, aí óbvio que, pô, se não existe, né? Mas eu faria muito mais resultado se eu tivesse focado, entendeu? Então... Tanto que depois, quando a gente começou a vender com frequência como afiliado, porque isso aí não foi uma vez só. Eu fiquei 1 ano, cara, nessa parada, entendeu? Então a gente começou a ter fluência em venda, mas era assim, tipo, 20% dos produtos que eu vendia eram os que me traziam mais de 80% do resultado, 80% ou mais do resultado financeiro, entendeu? Do projeto. Então, assim, você vê que era pouca coisa que eu precisava, não eram de um montão. A maioria me dava só prejuízo e me gastava tempo à toa. Sacou? Então, por isso que eu não faria desse jeito. Eu faria como? Cara, eu criaria meu produto. Ou ofereceria mais do meu serviço de uma forma melhor empacotada. Que foi o passo que eu fiz logo depois. Ou você seria, tipo... Faria parte técnica de alguém que fosse um especialista. Que fosse um especialista, tipo isso. Mas de um produto, entendeu? Não de um monte, entendeu? Então eu faria, ou eu ia pegar lá com as habilidades do digital e usar elas para impulsionar a mensagem de alguém, ou eu pegaria a minha mensagem e eu empacotaria ela para levar ela longe, entendeu? Então são 2 caminhos que eu vejo assim como os melhores para quem deseja começar, isso entendeu? É bom saber, né? Então assim, aí naquele momento, o que aconteceu? Rolou isso, essa possibilidade de crescimento, que era isso que aquilo ele estava me demonstrando, essa possibilidade de escalar a minha hora, porque esse era o gargalo, a minha hora do gargalo, eu era um prestador de serviço, cara. Profissional liberal, sacou? Tipo, cara, tô limitado à minha agenda. Então, por mais que eu fosse muito bom profissional, que era, eu me esmerava para ser o melhor, estudava pra caramba pra ser o melhor, eu tava limitado à minha agenda. Então, a minha agenda era o meu limite de crescimento. Então, eu ficava ali e até vislumbrando essa coisa da liberdade e tal, de poder trabalhar a qualquer hora, mas a hora que eu tinha para trabalhar era toda hora, porque eu tinha um monte de projetos, as coisas funcionando, porque assim, quando dá errado é fácil mudar, né? Quando dá certo é estranho, tipo assim, cara, como mudar o que tá dando certo? Eu ganho dinheiro, entendeu? Eu tava ganhando dinheiro.
Não tava, tipo, merreca ali, pô, trocando o almoço pra pagar a janta. Não, cara, eu tava ganhando dinheiro como consultor, que era uma coisa que eu sonhava, olha que doido, né? Mas eu não tinha tempo. Então eu tinha a liberdade teórica, né? A autonomia teórica, mas eu não tinha tempo, porque eu não tinha um negócio. Eu não tinha um negócio. Eu era um bom profissional e eu tinha ali um blog que vendia produto dos outros, né? Basicamente era isso. E aí... Esse negócio de tempo, a gente pegou uma forma de resolver esse problema, né? O quê? Do quê? Isso aí depois a gente vai... Isso é segredo, né? Ah, tá. Isso aí... Tem 3 palavras, vou falar só 3 dicas. Rico... Não, isso aí veio depois, né? Não, eu sei. Na verdade, então, falando hoje, a gente desenvolveu isso aí forma... descobriu, né? Mas enfim, o lance é que a gente, naquele momento ali, tava escuro, pô. Tava assim, tinha essa possibilidade, uau, incrível, mas eu não tava vendo a próxima etapa. Qual que é o próximo, né? Qual que era o caminho? E aí eu descobri o quê? Que eu podia empacotar aquele meu conhecimento. E esse foi o ahá. Quando eu falo de infoproduto, o que eu estou falando de infoproduto? Infoproduto é produto de informação, é pegar o conhecimento que você tem, né? Um livro é infoproduto, né, cara? Esse aqui, inclusive, ó, até uma dica de leitura aí, ó, Membership Economy, né, cara? Economia da recorrência, já fica até a dica. Mas, enfim, cara, isso aqui é o quê? É um conhecimento de alguém empacotado, nesse caso aqui da Rob, né? Da Rob, que é tipo uma consultora, inclusive. Né? Então, cara, é palestrante e tal. Então, empacotar o seu conhecimento em alguma coisa. Que pode ser um livro, que pode ser um curso, que pode ser outra coisa. Que pode ser um grupo de mentoria, que pode ser um monte de coisa. Hoje a gente tem várias possibilidades, né? E ali eu vi aquilo ali. Pô, posso fazer isso, cara. Então, eu posso pegar aquele meu conhecimento que eu vendo aqui para os empresários locais e empacotar e tal, sabe? Vender para fora de Cabo Frio, vender para São Paulo, para outros lugares. Aí, cara. E isso aí foi um romper, assim, foi um negócio que... Mais um ponto que eu vejo como um grande marco, assim, porque de você mudança, também, né? é porque você também tinha na sua cabeça aquela questão da... Você tinha vivido aquela questão da loja, né? Como você falou, de esperar a cliente chegar, de o cara ter que entrar na tua loja para ver a roupa e saber se vai levar, isso tudo. Então, quando você olhou esse mercado que abriu a tua cabeça, falou, cara, eu tenho uma possibilidade aqui de vender lá para não sei aonde, para vender fora do Brasil. É isso aí. Pro mundo. Abriu essa fronteira aí, né? E aí, óbvio que você vai começando também a ser influenciado por algumas literaturas, né? Então, eu fui influenciado por uma literatura, eu trabalho 4 horas por semana, o Mensageiro Milionário. Aí você vai entrando nesse ambiente, só que aí também vem um outro risco, né? Que é esse risco de, cara, continuar, como eu tinha essa tendência de ser aprendedor... Só estudando, né? Só estudando, né, cara? E agora vai, bota pra fora esse troço, nunca tá bom, né? Porque sempre tem que melhorar, né, cara? Inclusive, tem um ditado do mercado de startup, é que se você demorou muito para lançar a tua primeira versão, você demorou. Se você lançar pronto... É isso, o ditado é esse. Se você lançar um negócio quando tiver bom, quando tiver pronto... Você demorou muito para lançar, entendeu? A tua startup, no caso, né? Esse é um ditado do mercado de startup. E aí, enfim... Aí, o que aconteceu, cara? Quando a gente foi entrando nesse ambiente, nesse universo das vendas online, aprender isso de forma maior, usando produtos de outras pessoas, e nesse processo eu produzindo o meu produto, né? Lá o aprendedor funcionando, né? Pulindo e tudo. A gente foi, cara, vendendo produto de outras pessoas, oferecendo. E aí fui ganhando destaque dentro do mercado digital, nesse lugar aí de afiliados e tudo mais. Vendendo produtos por indicação. E comecei a oferecer bônus meus para pessoas que eu vendia o produto de outra pessoa. Então eu vendi um produto do Conrado, vendi um produto do Érico, vendia lá, e aí eu oferecia meus bônus. Saquei. O que você tinha criado. O que eu tinha para que a pessoa pudesse ser meu cliente também. Saquei. E aí eu comecei a cuidar daquelas pessoas como meus clientes. Ajudar aquelas pessoas como meus clientes. Isso já era comum no mercado de afiliado, não? Não era comum, não era comum. Era uma coisa que eu achava assim, cara, se eu tiver a possibilidade de dar apesar da galera dar muitos bônus, mas não era comum essa coisa de ter o bônus como uma forma de você cuidar das pessoas para você. Eu acho que não era, entendeu? Não sei também, não posso te afirmar que não, tá? Eu sei que tinham mais pessoas que davam, ofereciam bônus também, mas o lance de trazer essas pessoas para perto, eu não sei se
a maioria dos afiliados tinha essa intenção. Eu acho que a maioria da galera era só ganhar comissão mesmo, da venda e foi, entendeu? E aí a gente já começou a criar o quê? Uma comunidade a partir disso. Né? A partir dessa galera que comprava o produto de alguém e vinha ter a minha instrução. Um dos bônus que eu dava era tipo uma consultoria de 1 hora com a pessoa, ia fazendo esse negócio. Então, isso daí ia gerando o quê? Mais ainda identificação daquelas pessoas comigo, com a minha mensagem. Isso foi me ajudando, inclusive, a ganhar confiança, até para vender o meu próprio produto depois, entendeu? E aí foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o meu produto. Coloquei meu produto no ar. Inicialmente, cara, uma baita expectativa de ter um alto resultado e tal. E não foi. Foi um balde de água fria, né? Meu primeiro produto lá eu vendi, sei lá, R$1.600. Com 4 e-mails. Cara, se eu visse hoje esse resultado, eu falava, cara, que resultado incrível. Sabe? 4 e-mails, vendi R$1.600. Era, tipo, 1 mês de salário de uma pessoa, sacou? Então, tipo, cara... E aí ver aquilo ali acontecer e falar, cara, uau, incrível e tal. Mas eu não, eu vi como fracasso, sacou? Vi como fracasso. Você tinha se preparado muito também, né? Você tinha se preparado muito pra tinha isso também, né? Então, tipo, cara, enfim, várias coisas, assim, que são viagens que vão passando na nossa cabeça, né? Essa não alinhamento de expectativa no mercado assim, eu não vou dizer que é culpa dos produtores, não. Mas eu acho que é muito mais das pessoas que ouvem mesmo, que acham que, tipo, cara, vai fazer uma campanha, ganhar R$100 mil e R$100 mil no bolso, entendeu? É tudo de lucro, exatamente. Inclusive é uma coisa que a gente bate forte, né, como mentalidade, né, que, cara, faturamento não é lucro, né, e a busca que a gente faz com a galera dos nossos clientes é o quê? Cara, é amplificar o lucro deles, né, e não as métricas de vaidade, né, as coisas do ego, né? Uau, faturar 1 milhão e gastar 950 mil para ir, sabe? 990 mil para fazer 1 milhão, sabe? Então, assim, não, sacou? Não acho isso saudável, sacou? A não ser que você tenha uma estratégia para isso, tá? Até porque pode. Alguém pode investir 1 milhão para fazer 1 milhão. Sim. Por quê? Se ela tiver, sei lá, buscando... amplificar a base de clientes, entendeu? Se ela estiver buscando, cara, aumentar o valor de mercado da empresa. Então, assim, não vou dizer que não pode, não, sabe? Mas dentro do lugar onde a maioria das pessoas que a gente orienta, o negócio dela está mais orientado para o lucro do que para o valor de mercado. Então, não faz sentido trabalhar assim, se a pessoa estiver orientada para o lucro. Se ela estiver orientada para o valor de mercado, faz, aí, enfim, isso aí é um papo já mais técnico e tal. Mas, beleza. Nesse caminho aí, que eu comecei a vender e comecei a ter o meu produto sendo vendido e prestando ainda serviço, eu comecei o quê? Aí a realização boa, maneira, assim, que teve foi... Eu fui apresentar o meu projeto para um cara de uma loja, uma imobiliária. Fui lá, apresentei o meu serviço de consultoria, de marketing e tal. Apresentei, iPadzinho, né? Blusinha de gola para poder... né, dar aquela valorizada, né? Valorizada. Aí o cara, um cara meio barbudão, assim, já mais velho, né? Gostei, não sei o que e tal. E aí e a minha hora de consultoria era R$100, né? E aí eu aumentei a hora para R$1.000. Né? Do nada. Do nada. Do nada. Tipo, absolutamente acordei, agora é 1.000, entendeu? Né? É engraçado falar isso, né? Porque hoje é 10, né? Mas enfim. Aí, beleza. E aí, cara, o cara olhando lá, não sei o que, papapá, mostrei o projeto, e aí virei pra ele e falei assim, cara, ele gostei e tal, como que é? Como é que funciona? Eu virei pra ele e falei, não, então, é porque minha hora de consultoria é R$1.000. Aí ele, tipo assim, deu uma... O quê? Um moleque desse? É mesmo? Me apresentando... R$1.000 a hora? Tá, aí, tipo, deu uma tipo... desdenhar, né? Bruta, assim, né? E, cara, eu vou te falar que eu não sou um cara que consegue, tipo assim, rebater na hora, sabe? Eu não sou aquela pessoa que tem a resposta pronta. Na hora, pá, pum, não. Eu fico assim, eu saio e depois fico pensando, né? Podia ter falado. Sabe? Tá ligado? Se eu tivesse falado... Cara, mas naquela hora ali...
cara, eu acho que foi Deus, sacou? Aham. Tipo, eu acho. Aham. Cara, que eu dei uma resposta pro cara na classe, assim, na boa, mas que ele, cara, ele ficou maluco. Eu falei assim, bom, eu tô vendo que você ainda não tá no tempo de ser o meu cliente. Aí ele, tipo, parece que ele engoliu igual o Seu Madruga, assim, sabe? Tá ligado? Aí ele deu aquela assim, aí ele, não, é que... Aí ele tá, aquela assim, aí eu, cara, não tem problema, eu tenho um curso online. Comprou meu curso online. Aí ele comprou o curso online. É mesmo? Irado. Comprou o curso online. Né? E ainda comprou 1 hora pra assistente dele lá, pra secretária, pra poder fazer a parada. Então, assim, e ali eu vi o quê, cara? Eu vi escala. Pô, vendi o curso online aqui, cara, acabou. Ele vai estudar lá e eu tô fazendo outra coisa. Né? Então, eu comecei a ficar presente dentro dessa realidade do produto digital, que eu podia escalar a minha hora, que era algo que eu não conseguia vislumbrar, entendeu? E aí agora uma outra virada boa que aconteceu foi quando eu, depois de passar por algumas intempéries dentro desse ambiente dos cursos online, porque nem tudo são flores, Sim. tá? Eu quase quebrar. Foi que ano isso? Essa foi doideira. 2016, cara. Já com um negócio consolidado. Sacou? Por quê? Por que não? Como foi, né? Qual foi a situação? Já com um negócio consolidado, porque, assim, o que aconteceu? Eu comecei a entrar num ambiente onde eu vivia de lançamento em lançamento. Né? Então, eu ficava, assim, dependente de lançamento de produtos. Então, lançava, abria o carrinho, pau, explodia de vender, depois ficava consumindo caixa e não vendia. E aí depois tinha que ir pau, de novo, entendeu? E o que acontece? Eu tinha vendido um serviço que era recorrente. Eu já tinha vendido um serviço recorrente. Mas naquela de aí tinha um modelo que era assim, naquele momento, o modelo que eu via do mercado era um modelo onde você fazia 2 lançamentos e fazia um evento ao vivo no final do ano. E eu comecei a replicar esse modelo que eu aprendi. E aí, beleza. Fiz resultado e depois consumia caixa, depois aí fazia dinheiro bom. E aí, cara, eu tinha conquistado um crescimento, porque o último ano, que foi o ano de 2015, a gente saiu de 100 mil de faturamento para 1 milhão de faturamento. Né? A gente cresceu 10 vezes, ou seja, tava funcionando, entendeu? Tava funcionando até que parou de funcionar. Tava funcionando até parar, entendeu? E aí, quando foi, 2016, a gente, cara, mudanças e várias coisas assim. O que aconteceu foi que, no meu evento ao vivo, eu coloquei muitas expectativas e muito investimento. Investi além do que eu deveria ter investido. E a venda que eu fiz lá, eu não tive competência para vender bem, sacou? Reconheço completamente a minha responsabilidade 100% em todas as etapas. Eu não culpo ninguém, tá? E aí, cara, a gente quase quebrou. A gente quase quebrou. Foi desafiador. Porque rola muitas coisas assim, né? Tipo, cara, eu já tinha um posicionamento no mercado, já tinha dentro do mercado digital, já era bem visto, né? Era um cara, maneiro e tal. Era um cara que tinha resultado, que fazia, que prestava serviço, tinha alguma influência. E aí virou algumas chaves ali, cara, naquele momento. A primeira foi que a recorrência salvou meu negócio, né? Era algo que eu já estudava, já vivenciava, já, tinha aprendido, porque em 2014 aconteceu um episódio que eu até não contei, assim, detalhes, mas que depois vale a gente falar mais fundo disso, mas eu fui para uma imersão com Flávio Augusto, fui escolhido lá, né, tudo mais, aí fui para Orlando e foi muito legal, e lá eu me abri para ouvir a respeito do termo recorrência, né? Entendi. Então, assim como você vê, o Flávio Augusto está presente em boas etapas, né, da minha vida, né, cara? Primeiro vendo um cara que eu tenho muito carinho como um mentor, assim, e primeiro vendo, né, a questão da mentalidade empreendedora e depois, né, o aspecto recorrência foi algo que foi forte. E eu já comecei a aplicar isso, aplicar nos serviços e tudo mais, porque quando eu falo quase quebrei, é porque eu não quebrei porque eu tinha recorrência.
Se eu não tivesse uma recorrência, eu tinha quebrado. E aí tava frito, entendeu? E aí tava frito, né? E depois ia reerguer, ia fazer, dar um jeito. Tinha quebrado. Mas tinha quebrado, entendeu? Então, assim... E aí, nesse momento, aconteceu o quê? A gente, cara, teve... Eu sou muito grato, cara. Grato a você. Grato a Dudu. Grato a Flávia, né? Ao Nicolas, né? Que foram pessoas que passaram, cara, esses desafios, né? Vocês passaram esse desafio. Sim, verdade. Né? Com a gente. Um momento muito desafiador, muito desafiador. E vocês continuaram do nosso lado, né, cara? Olhando, cara, não, vamos fazer acontecer, vamos mudar, vamos virar o jogo. E eu acho que aí vale uma coisa legal, né, de você ter perto pessoas, né? Se abrir para ter pessoas na tua equipe, cara. Às vezes a pessoa quer ser o empreendedor solitário lá, que faz, acontece. Cara, não existe isso, não. Não precisa ser assim, né? E não existe, na verdade. Não é nem não precisa, não existe, cara. Eu tava conversando esses dias, cara, eu acho que, pô, você tocou no assunto irado. Eu tava conversando esses dias com a minha mãe. E, cara, minha mãe tem a minha mãe, ela tem um pensamento sobre funcionário e tal, sobre essa galera que trabalha assim, ela tem um pensamento muito alinhado com o nosso, só que o marido dela não. Ele pensa um pouco diferente. Ele acha que assim, cara, não vou treinar muito meu funcionário, senão ele vai sair, vai pra concorrência, ele tem um pensamento meio assim. E eu tava trocando ideia com eles assim, não tomando um café, e tava falando disso. Vou abrir um parênteses assim, mas acho que vai cooperar. E tava falando disso, falando, cara, o crescimento, ele tá na qualificação de quem tá junto contigo. Então, assim, quando você tem pessoas boas, pessoas que querem crescer, pessoas qualificadas, cara, ali você voa. E eu vejo na gente, eu não vou me incluir, mas vou incluir todo mundo que veio depois também, né? Que você falou, você tá entrando em 2016, mas eu tô na mentalidade desde 2015. Abril de 2015, vai fazer 6 anos. Depende de quanto você tá vendo esse podcast. Né? Pode ter 17 anos, Pode né? ter 17 anos. Mas eu vou fazer aí X anos aí, dependendo do quanto você tá vendo. Mas eu vejo como que a gente cresceu quando a gente começou a incluir pessoas que estavam debaixo da mesma missão, do mesmo propósito. Isso aí, só para fechar esse parênteses aí, eu acho que isso aí é muito incrível. E eu acho que isso é uma questão, uma característica, cara, do profissional técnico, sabe? O desafio de delegar, né? O profissional liberal, de uma forma, o cara que detém aquela habilidade da sua profissão, sabe? E a pessoa que normalmente se conecta com a gente, talvez você que está vendo esse podcast, pode ser um cara assim, entendeu? Que às vezes tem medo de delegar, até pela responsabilidade que você vai assumir sobre a vida de outras pessoas, né, cara? Porque, cara, se a gente quer abrir aí, né? A gente tem, cara, salários, tem a responsabilidade, tem as famílias de cada um, tem tudo, né? Então, se abrir para isso, né? Para ir delegando, e até tem a questão de ego também, tá? Dentro desse jogo aí, que é, cara, a minha habilidade, né, cara? Eu sou o especialista. Ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Tem uma coisa assim, né? Tem isso, né? E aí você vai aprendendo e vai evoluindo, né? É bom que evolua, né? É isso aí. E aí sábio é quem aprende com os erros dos outros, né? Você não precisa passar pela quebra pra saber que é ruim, né, cara? Então, enfim. E aí, qual foi o lance de uma virada maneira também que deu? Apesar da gente sempre cuidar dos nossos clientes, desde essa época de dar bônus e tal, por que eu dava o bônus? Para cuidar daquela pessoa, para poder ajudar aquela pessoa, para poder estar mais próximo, ajudar no sucesso daquelas pessoas no projeto que eu tinha vendido. Apesar de ter isso muito forte, eu não tinha um programa, cara, que cuidava diretamente dos meus clientes de uma forma mais próxima e que fosse acessível para ele. Não tinha isso. E essa foi uma chave que virou. Foi quando eu já tinha uma recorrência, e o curioso, né, que quando a gente pensa às vezes em recorrência, a gente pensa em recorrência de baratinha, né? Netflix, Netflix, isso, que é um negócio baratinho. Não, a recorrência que eu tinha era uma recorrência de ticket alto. Era uma recorrência que era equivalente a 4 a 5 mil reais por mês. De 3 a 4 mil reais por mês. 4 a 5 não. De 3 a 4 mil reais por mês que os clientes pagavam. O equivalente a isso. Então, eram contratos maiores, né? Então, a recorrência era de ticket mais alto. E aí, eu falei, cara, e essa foi a realização. E se eu pudesse ter um programa que eu ajudasse essas pessoas de uma forma mais próxima dentro de algo que encaixasse no bolso delas? E aí foi quando eu abri uma recorrência de R$1.000 por mês. Não foi de R$50 por mês, sacou? Não foi. Foi uma recorrência de R$1.000 por mês, cara. Para ajudar as pessoas de um jeito mais próximo.
E aí essa foi uma virada, cara. Essa foi uma virada, né? Às vezes os nossos alunos hoje ouvem, né? Eu falo, cara, vende um negócio de pelo menos R$1.000 por ano, pelo menos R$500 por ano, né? Dá R$100 por mês no mínimo, não vende coisa mais baixa. Se você quiser vender mais baixo, tudo bem, beleza. Você quer, cara, fazer uma escala de milhares de pessoas, nada de errado. A gente tem vários clientes que têm milhões de assinantes, né? Milhares de assinantes, né? Portal Administradores, o Paulo Vieira, da Febracis, né, cara? A gente tem lá, cara, a galera que tá com a gente, que é instruída por nós, que tá nas nossas mentorias, consultorias, que tem, assim, né, o Vini da Academia do Autismo, enfim, tantos caras que têm assinaturas de tickets baixos, não tem nada de errado de ter 12 mil assinantes pagando ticket baixo, dá uma grana, sabe? Mas, cara, eu achei um espaço onde eu podia atender o cara de forma mais próxima e ali, ó, R$1.000 por mês. Ou seja, isso deu fluxo de caixa, isso deu estabilidade, isso deu previsibilidade. E isso ainda me deu a oportunidade de eu ter depois recorrências mais baixas, né? De R$200 por mês, de R$100 por mês, né? E a gente não diminui mais do que isso, né? No máximo R$50 por mês em alguma oferta ou outra, mas que normalmente a gente vende em quê? Em planos anuais, em planos, né, semestrais, em planos que dê para nós o quê? A aceleração de fluxo de caixa. Porque essa é uma chave, né, que a gente encontrou, de que, cara, amplificar lucro e diminuir o estresse. E aí vem o lance do mais lucros e menos estresse, né? Vem da vida, não vem de uma teoria, sacou? Vem da vida, cara, da vida de poder passar, de ter passado por uma tempestade e conseguir, a partir dali, vender um novo produto, porque 2017 o negócio já virou de um jeito surreal, quando a gente implantou esse pensamento da recorrência em todos os nossos produtos. Porque aí foi uma grande questão. E implantamos isso, viramos o jogo no primeiro trimestre já, e seguindo, cara, o primeiro semestre foi melhor que o último ano inteiro, né? E aí a gente veio imprimindo ritmo, até que a gente lançou, inclusive, o nosso produto sobre recorrência. Porque, cara, eu tenho vida para falar, eu tenho resultado, eu tenho cliente, eu tenho isso aqui, ó, cases, né? E aí a gente trouxe isso primeiro para o nosso mastermind, depois para a nossa galera da mentoria, e aí o negócio começou a tomar uma proporção maior, né? Que é a proporção do mercado. E aí, cara, o nosso método, que é o mesmo método que eu criei lá da pós-graduação, ele recebeu um boost, né? Com a questão da recorrência, com a ênfase na recorrência e com a especificidade, né? Focado para que as pessoas pudessem criar, lançar, escalar programas de assinatura. E a gente começou a ajudar as pessoas a ir dentro dessa perspectiva, a elas aproveitarem essa oportunidade da recorrência, assim como nós aproveitamos vivendo primeiro, antes de ensinar, né? Então, vivendo, como a gente fala, né? Comendo da nossa comida de cachorro, né, cara? E aí, sim, abrindo o bocão para ensinar e mostrando, cara, é possível, tem como você virar o jogo, tem como amplificar a lucratividade, tem como reduzir o estresse, tem como você ter um trabalho onde você tem poucas pessoas pagando tickets mais altos de forma recorrente e tem também tickets médios recorrentes, tem também tickets baixos recorrentes. Tem um jeito certo de fazer cada uma dessas coisas. E você pode usar a tua habilidade para isso. Então, isso virou um ponto, assim, né, que a gente começou a ver. E, cara, a parada que mexeu com tudo isso foram quebras de algumas crenças, né? E uma delas foi essa de parar de querer ficar lançando um monte de produto para poder fazer mais um dinheirinho, porque eu tinha isso até na nossa equipe. Por que a gente não lança outro? Por que a gente não tal, né? Tivemos isso. Cara, por que não lança um negócio mais barato tal? E não só isso, tipo, cara, não, vamos olhar para o nosso cliente. Então, tipo, cara, olhar para o cliente, fazer esse cara evoluir, fazer esse cara crescer, fazer esse cara se desenvolver, né? E com isso ele ir crescendo. E um outro ponto que eu acho que é muito importante, que aí para mim foi o grande, cara, que é contra-intuitivo, mas que foi para mim uma chave, assim, que foi entender que não era com o trabalho duro que esse negócio ia acontecer. Eu achava que era o trabalho duro que ia fazer o negócio virar. E não foi o trabalho duro, cara.
Foi quando eu decidi parar de trabalhar duro, por mais bizarro e contra-intuitivo isso possa parecer, mas foi quando eu decidi parar de trabalhar duro que o negócio virou. Pausa para a água. Depois dessa aqui dá uma pausa para a água. Vamos tentar clarear o trabalhar duro? Pro cara que tá ouvindo? Vamos. O trabalhar duro, ele não tá ligado somente a tempo, né? O que você acha que é trabalhar duro? O que eu acho que é trabalhar duro na real? Eu acho que trabalhar duro é você trabalhar com uma coisa que você não gosta, que você não acredita. Tá. E quando aquilo consome toda a tua vida e você não consegue contribuir, por exemplo, à sua família. Você não consegue viver, você não consegue ter tempo de qualidade com tua esposa, você não consegue olhar o teu filho crescer, você não consegue escolher, por exemplo, ir numa praia numa quarta-feira. Então, trabalhar duro para mim é isso. Apesar de que, muitas das vezes, o não trabalhar duro significa também precisar um dia ou alguns dias ficar até a madrugada. Ou ficar, precisar gravar um podcast, ficar até a noite. Sacou? Então, trabalhar duro para mim está ligado a você fazer o que você não acredita, entendeu? E não viver e não fazer feliz, eu acho que é a questão. Porque eu vejo que a gente é intenso naquilo que a gente faz. A gente é intenso. A gente dedica a nossa vida para construir essa parada que a gente está construindo, né? Então, assim, não tem molezinha. Ninguém está falando de ganhar dinheiro fácil também. Porque não trabalhar duro não tá ligado a ganhar dinheiro fácil. Tem dedicação, tem tempo, tem dedicação de vida ali. Às vezes você deixa algumas vezes. Hoje você tá usufruindo melhor, tá com mais moral. Mas antigamente você não conseguia, por exemplo, há um tempo atrás, não é pouco, mas um tempo atrás, você não conseguia, antes da gente tirar a recorrência, por exemplo, você não conseguia tirar, sei lá, uma quarta-feira pra, sei lá, vou na praia com o Flávio. Era mais difícil. Hoje você consegue mais fácil? Sempre consegui. Eu só escolhia não. Isso é bom também. Esse é o ponto. O lance é o seguinte, quando eu falo de trabalhar duro, tá? Eu tô falando de achar que é o meu esforço apenas que vai ser aquele que vai gerar o resultado. Trabalhar duro tá relacionado a você ter que ultrapassar uma parede. Né? Então, a gente tá aqui nessa sala, tem uma parede. Cara, seu objetivo é chegar do outro lado. E o cara que trabalha duro, ele faz o quê? Meu irmão, eu vou fazer acontecer e tal. E aí ele vai, pega o martelo e começa a quebrar a parede. Trabalhando duro aqui, ó. Só que do lado ali tem uma porta, cara. Você simplesmente pode virar a chave e abrir e passar e chegar lá. Então, trabalhar duro é o oposto do trabalho inteligente. Então, trabalhar duro, dentro dessa concepção que eu estou trazendo aqui, não é do não esforço no sentido de você não se empenhar para fazer algo que tem que ser feito, mas é buscar o caminho correto. Buscar a instrução de quem já fez. Sacou? Buscar e valorizar isso de uma forma ainda maior. Porque eu valorizava o quê? O conhecimento, o aprender e tudo mais. Mas eu não valorizava realmente, como eu passei a valorizar, a compra de know-how. Sabe o que é a compra de know-how? É a compra de sabedoria, cara. É a compra de realmente valorizar ali, de pagar. Cara, aquele cara ali, ele fez diferente, então eu vou lá e vou investir, cara. E aí o que aconteceu? O que foi essa virada? Foi a virada em que eu comecei a investir ainda mais na minha educação, mas não comprando simplesmente um curso de alguém, um curso aleatório. Comprando sim treinamentos, comprando, cara, e equipando quem? O meu time, investindo no meu time para que pudesse crescer, vocês investindo, cara, fazendo isso acontecer, entendendo que eu sozinho não era suficiente. Então, o trabalhar duro nesse caso é o quê? É saber e admitir que eu não era suficiente. Então, foram realizações internas.
Não foi nada mirabolante de uma técnica X, Y. Foram realizações internas que me mostraram que, cara, não adianta eu continuar querendo esmurrar aqui, porque eu tenho força, porque eu sou um bom profissional, porque eu faço. Cara, eu vou precisar fazer o quê? Cara, eu vou precisar investir para conquistar o conhecimento que eu não tenho ainda, a sabedoria que eu não tenho ainda. Vou buscar as pessoas certas, os profissionais certos. Eu vou buscar as consultorias, as mentorias, eu vou buscar os treinamentos, mas não é o treinamento de qualquer um. Não é um treinamento aleatório, X. Não, cara, de quem fez. O treinamento de quem fez, a consultoria, né, de quem fez, sacou? E aí isso, cara, começou a fazer o quê? Fazer parte da nossa realidade. E aí, quando você compra isso, você compra o quê? Compra tempo. E aí a gente começou a acelerar. E aí foi a virada. Isso pra mim é trabalhar inteligente. O trabalho inteligente é o trabalho de quê? É o trabalho que você valoriza o tempo construído do outro. Né? O tempo que outra pessoa pagou para aprender aqueles erros todos lá que o cara parou, e você vai lá e investe e compra aquele tempo para você, sacou? E isso foi um fator, cara, crucial para nossa rampada, e aí a gente só segue investindo, né? Continua investindo, né? Eventos fora, eu comecei a viajar muito mais, você Sim, vivenciou isso. Desde 2016, o que aconteceu? Em 2017 ali? Cara, um monte. Tipo, a maioria das viagens pra fora aconteceram dentro desse período, que era o quê? Cara, investimento. Conhecimento, investimento, tal, vem, bum, aprendendo e aplicando. Mas uma coisa que eu vejo que você mudou, uma coisa que eu vejo que você mudou é porque o teu conhecimento hoje ele não fica só no campo do conhecimento. A gente coloca as coisas muito rápido na ativa, né? Então a gente pratica muito rápido aquilo que a gente aprende. Isso é bom. Uma coisa que... aprender e aplicar, né? É, isso aí. Aprender e aplicar. São dois caminhos. Duas mãos, sei lá. Como é que é isso? São duas. Tem que fazer as duas coisas, né? Senão é andar, né? Pra você andar, né? Como é que você anda, né? Aprende, aplica. Aprende, aplica. Aprende, aplica. E vai, né? Senão você cai, né? Você vai ficar perneta, né? A gente cresceu muito e a gente continua crescendo. A gente tem uma expectativa grande pra cacete, né? De crescimento. E eu acredito que a gente está no caminho. Agora, cara, a gente chegou até aqui. E como você vê daqui pra frente? Cara, começou a revolução. É isso que eu vejo. Eu vejo que, cara, a recorrência, ela tá presente. Depois que o cara é picado pelo bichinho da recorrência, cara, já era. Já era. Depois que o cara é picado, você aí, cara, você foi picado pelo bichinho da recorrência, já era. Sacou? Sinto te informar, porque você começa a ver recorrência em tudo, cara. Porque o mundo todo virou uma recorrência, cara. Os maiores negócios do mundo virando recorrência, tudo isso. E eu vou te falar, o melhor momento pra você ter começado uma recorrência era em 2017, cara. Entendeu? Foi o melhor momento. 2016, 2017 foi o melhor momento, entendeu? Talvez até antes, 2014, entendeu? O segundo melhor momento é agora, sabe? Por quê? Porque, cara, esse negócio só vai crescer. O mercado está apontando para isso. Os dados de Hotmart são grandes plataformas. Se você olhar dados do próprio mercado de e-commerce, Bit, tudo, cara, ele está apontando, está assim para cima o mercado da recorrência, sabe? E aí, quando eu falo de recorrência, eu estou falando de desde venda de produtos físicos por assinatura, eu estou falando de venda de conteúdo por assinatura, estou falando de venda de software por assinatura, estou falando de venda de serviço, de consultoria por assinatura, venda de casa, de carro por assinatura, entendeu, cara? Então, assim, cara, é um mundo de ovo, sacou? Ovo por assinatura, comida, entendeu? Então, a gente está falando de um mercado que está se tornando isso, porque as pessoas estão em busca de quê? De mais conveniência, de mais segurança, de mais clareza, né? Esse mundo de conteúdo grátis, ele faz o quê? Ele favorece a recorrência. Por quê? Porque o que é o mundo de conteúdo grátis? E cada vez mais? Mais confusão. E quanto mais confusão, mais as pessoas vão querer o quê? Pagar pela organização. E a recorrência traz o quê? Organização de conteúdo, clareza, direcionamento. Né? Eu falo isso insistentemente, cara. Às vezes a galera não entende, mas, tipo, cara, a recorrência não é vender conteúdo simplesmente. Quando você tem a sua recorrência de conteúdos, você tem, talvez esteja flertando em ter, cara, a tua recorrência de conteúdo não é venda de conteúdo.
Sacou? Então, cara, a recorrência é isso, é uma realidade. E o cara não vende conteúdo. Ele vende clareza, direcionamento, né? Vende outra coisa. E aí, se a pessoa que tá vendo a gente aqui, né, ficar presente pra isso, cara, suar. Irado. Perfeito. Sacou? Fechamos? Fechamos, cara. Foi bom, não foi? Eu acho que foi. Você acha que foi? Tomara, né? Você que tem que dizer, né, cara? Se foi, né? Contei aí um pedacinho da minha história, né, cara? É verdade. Tem sempre... Eu me empolgo, não, mas esse negócio, quando entrar essa coisa de recorrência, eu me empolgo. Por isso que tem de podcast, tem um monte, né, de podcast que fala de recorrência, né, cara? A gente sempre se empolga. Eu vou me empolgar pra caramba. Mas foi muito bom. É isso aqui, ó, impacto, influência e recorrência. Essa é a nossa trilha. Irado. Fechamos? Cara, irado a tua história. Eu já conheço bastante, né, mas é muito bom conseguir intermediar aqui e puxar coisas que eu acho interessantes pra você contar, até coisas que passam às vezes desapercebidas. Mas eu fiquei feliz com o resultado, assim, com como a gente conseguiu conduzir. Espero que você tenha gostado muito, cara, muito mesmo. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, cara, manda pra Pedro lá no Instagram, faz seu jabá do momento aí. @PHM Quintanilha, tá? E temos o Instagram do Mentalidade Academy também. Então você pode aí falar comigo no PHM Quintanilha, é o que você vai falar comigo. E é o próprio cidadão aqui que responde mesmo. No PHM Quintanilha sou eu. Não tem nenhum indiano lá não. No Academy pode ser alguém da equipe, mas no PHM Quintanilha certamente sou eu. Perfeito? Perfeito. Galera, fechamos. Show de bola. Cara, se você curtiu esse podcast, eu sempre gosto de incentivar você a compartilhar. Uma coisa que a gente faz aqui, a gente está compartilhando conhecimento. Qual é a segunda forma de você compartilhar conhecimento? É você pegar uma coisa que você assistiu, que serviu para você e você compartilhar com um amigo. Entendeu? É impossível que a pessoa não tenha ninguém para compartilhar o negócio. Então, meus desafios são 5 pessoas. Aí a gente tem um presente para quem compartilha com 5 pessoas. Você vai enviar um e-mail para suporte@mentalidadeempreendedora.com.br e vai falar assim, ó, eu compartilhei o podcast com 5 pessoas. E aí você vai ganhar um presente nosso lá, tá bom? Cara, um abraço. Espero que você tenha gostado pra caramba. E qualquer tipo de dúvida, segue Pedro no Instagram. Manda na caixinha de pergunta, manda direct, manda as paradas lá, que a gente vai trocar ideia. Valeu, tamo junto.